crédito que falar, corredor Palmeiras, comunidade que nos assiste através da TV Câmara, comunidade de presente, especial Agostina de Cabeçu. Veja na tribuna hoje, São José. Mas eu fiz agradecimentos. Vim aqui falar um pouco sobre a nova diretoria do hospital. Não pude participar ontem da posse da nova diretoria. Parabenizar a todos que estão à frente lá, que façam um bom trabalho lá dentro do hospital. Tem muita gente lá que eu não vou relatar não para não ficar assim, uma coisa chata, você expor um monte de pessoas aqui nesse momento, mas tem muita gente lá que não deveria estar lá. Não todos, a gente sabe que é um curso ali que estão infiltrados da velha guarda, os problemas passados no hospital. Prometi para mim que não vou ficar envolvido, igual nós estávamos envolvidos nessa questão do Hospital São José de Paulo, mas vou deixar um recado, assim, um pouco mal criado para aqueles que já têm mau costume. Aquelas pessoas que convivem lá no hospital, que usam e abusam daquele setor. Vou deixar um recado bem mal criado. Vou fazer questão de não envolver em questões envolvendo o Hospital São José de Paulo, tá? Ficar aqui brigando pelo Hospital São José de Paulo, não sei se for uma causa justa, bem justa, mas também não vou concordar em momento algum, vereador Celso, e mesmo estando um pouco isolado da questão do Hospital São José de Paulo. Vou ficar atento a tudo que se passa lá dentro. Como fico atento a tudo que se passa dentro do Sagrado e no Executivo. Vou fazer meu trabalho de legislar e fiscalizar o hospital, que tanto recebe recursos do Estado, como recebe recursos do governo federal. Então, meu trabalho também será de fiscalizar o hospital. E se assim eu ver que dessa forma continuam acontecendo rumores de desvio naquela entidade, você pode ter certeza que eu vou vir aqui, vou falar o nome e vai ser eu que vou fazer a denúncia no Ministério Público quando der um coletivo, como já fiz em outros tempos. Mas eu não quero pessoas corruptas na frente daquele hospital. Tem várias pessoas honestas que estão lá hoje tentando melhor para Bom Jesus, tentando melhor para as comunidades, tentando melhor para o hospital, pensando, mas ainda ficou um resto ali, que esse resto precisa ser retirado dali. Eu não vou citar o nome, aquelas pessoas que se impõem, que a gente sabe, que transitam no dia a dia do nosso município, a gente sabe quem são os bons, quem são as pessoas que não têm conduta ilibada para estar lá. Mas mesmo assim cai em cima daquela lá. Então eu quero dizer que, se eu sonhar, mais uma vez, que estão usando o hospital para se beneficiar para si próprio e deixando a comunidade no estado que a comunidade está hoje, vou denunciar e vou citar a mão nessa tribuna. Mas de antemão eu quero deixar aqui que essa nova diretoria faça um bom trabalho, que possa limpar o que precisa ser limpado lá dentro do hospital ainda, que precisa fazer um trabalho lá, igual faz com os drogados, de desintoxicação, tirar aquelas más pessoas que ainda existem lá, e fazer com que o hospital volte a ser o Hospital São José de Paulo, como assim foi há muitos anos, com o doutor Marci, a doutora Maria Helena, que eu sinto saudades daqueles tempos que eu chegava no hospital e o hospital era naquela condição que estava. Então, eu quero que
só deixar um lembrete para essa nova diretoria, que faça um bom governo. Se tiver que tirar alguém, tire, porque depois não me venha reclamar como chega aqui nessa casa, principalmente para a oposição, reclamando das suas escolas. Queria aqui também agradecer a presença nessa casa hoje da direção da FAESP. Algumas informações do segundo passado, mas foi rápida a reunião, porque o tempo não deu para a gente conversar tudo que precisava com relação ao Pacto Livre. O que nós podemos perceber hoje chegou o sindicato, junto com o presidente do sindicato, do Rogério, nós estamos numa luta contra o apoio de todos os colegas vereadores com relação ao Pacto Livre. Nós vamos tentar aqui um projeto indicativo para que a senhora prefeita possa implantar. A gente vai tentar criar algumas normas para que esse Pacto Livre seja implantado em Jesus. Nós pegamos o parâmetro pelo município de Italcara. Italcara tem um orçamento de 60 milhões. No ano de 2015, remanejamento de zero, o percentual de remanejamento é zero. A Câmara Municipal de Italcara deixou, mais uma vez, o Josimar, que é o segundo ano, à frente do Poder Executivo lá, ele tem 0% de remanejamento. E assim, ele consegue fazer as obras do município com recurso próprio, ele consegue fazer, dar o próprio nível dos estudantes, de tipo de informações, são 400 e poucos alunos com o Pacto Livre. E isso, os gastos com transporte para em média, de 800 mil reais que foi destinado no orçamento, proposto por ele, dá em média 66 mil reais para atender a esses alunos que recebem o Pacto Livre. Aí nós vamos ver onde a gente está atuando. Orçamento de 107 milhões, remanejamento de 50%, que seria o valor de mais de 53 bilhões de reais. Mais de 53 bilhões de reais. Nós temos a FAESP com as despesas em torno de 40 a 50 mil reais. Então, média de 320 alunos, hoje nós temos mais ou menos os 30, 40 alunos querendo entrar no FAESP, não tem condição, não está conseguindo atender todo mundo. E aí nós podemos perceber que o município de Bom Jesus, com o dobro do que ganha o município de Italcara, com 50% de remanejamento, que ela pode fazer o que ela tem que entender, Bom Jesus não consegue conseguir os estudantes. Então nós temos que tentar por essa casa cortar gastos. Esse gasto pode ser com o próprio combustível, esse gasto pode ser com as obras, que ao meu ver, supostamente são obras superfaturadas, por isso que eu não voto em obras aqui superfaturadas. Então as propostas são suspeitas de obras superfaturadas. E nós temos hoje 320 alunos hoje pagando R$ 87,50 média. Eu não coloquei o pessoal de campos, coloquei aqui em Rio Preto Verona, dá 28 mil reais. O que nós podemos fazer com relação a esses estudantes é tentar conseguir, junto à prefeitura, um repasse que pelo menos eu pedido de 70 mil reais mês, que daria também para pagar o Pacto Livre desses estudantes municipais. Então nós vamos continuar na luta. Peço colegas, vereadores que têm pretensão de aderir ao Pacto Livre, que venha, vamos voltar a conversar com a FAESP, vamos nos reunir com os estudantes. Peço mais uma vez, encarecidamente, a mídia que divulgue isso, porque dinheiro no executivo tem. Tá? Dinheiro no executivo tem. Nós temos dinheiro que sobra hoje. Porque se nós formos colocar em média de 60 mil reais mês para a FAESP, hoje daria 720 mil reais ano. Quer dizer,
eu acho que seria agraciar os estudantes de Bom Jesus para fora. Mas vai ser uma longa trajetória com relação ao passe livre e nós vamos contar com essa casa. Com relação ao dever civil nessa casa, na última segunda-feira, podemos perceber e temos aqui várias posições que nós podemos falar amplamente depois do mapeamento que foi feito pela Defesa Civil. Nós temos que deixar aqui falar que a Defesa Civil fez o mapeamento, que é o trabalho dela. Agora, deixou muito a desejar a secretária de Assistência Social e o secretário de Obras, que vão ser convocados, colegas vereadores, a vir nessa casa dar explicações do porquê de não ter feito essa tomada atitude com relação a essas famílias, que são 280 famílias que estão em área de risco. Então, nós vamos convocar nessa casa primeiro a secretária de Assistência Social e depois o secretário de Obras, para assim podermos fazer um levantamento de todo o trabalho que deveria ser feito por essa secretaria, se não é feito, e aí sim nós vamos encaminhar o Ministério Público. Agora, a gente vê a Defesa Civil fazer um mapeamento, apresentar nessa casa, passar o relatório à chefe do Executivo, passar o relatório ao secretariado e nada ser feito, ou quase nada, porque tirar uma família da área de risco, levar ela para um abrigo, levar para essa família 2 colchonetes, 2 cobertores, uma cesta básica, não é nada do que deveria ser feito. Nós temos casas lá no bairro Santa Rosa, hoje, tem várias casas lá, mas principalmente na rua Gabriel, onde na Valdir Mota, tem várias casas lá hoje, na área de risco, com risco eminente de 100% de vir ao chão, e a prefeita e o secretariado até agora não tomaram atitude. Mas vamos deixar mais uma vez registrado nessa casa, porque a omissão do Poder Executivo com relação a essas famílias vão ser cobradas judicialmente. Se acontecer qualquer coisa com essas famílias, vão responder criminalmente. Então, vamos deixar isso bem claro e registrado em ata nessa casa. Vamos ser responsabilizados por omissão. Foi aprovado na Câmara ontem pelos deputados federais o orçamento positivo. Esse orçamento que vem feito cascata, né, onde o Poder Executivo terá que cumprir com o orçamento impositivo. Então, vamos sonhar para o ano de 2016. Os deputados terão aqui menos, aproveitar os colegas para cobrar todos aqueles que forem eleitos, tanto estaduais como federais, como eu já estou fazendo, pedir a esses deputados que possam mandar emendas para Bom Jesus, não mandar em forma de obra, porque as obras, quando elas chegam em Bom Jesus, todas elas supostamente já vêm superfaturadas, como eu já falei antes. Que essas obras possam vir, que esses recursos possam vir para o Hospital São Vicente de Paulo, para a saúde de Bom Jesus no geral, mas que não chegue como chegou há vários anos atrás, no jornal que tivemos, que chegou para o hospital e que nós sabemos que foi alvo de denúncias com o superfaturamento dessas obras. Então, vamos tentar que essas obras cheguem aqui. Obras não, recursos, mas que não cheguem em forma de obras, só que eles possam fazer essa melhoria na saúde. E aqui, senhor presidente, está o decreto da senhora prefeita de emergência com relação à seca. Peço essa casa que possa se
ficar atento, porque com esse decreto de emergência, o executivo pode fazer licitação, pode fazer compras sem licitações, e aí isso é muito preocupante, porque nós não estamos vendo o que vai ser feito, ou o pronunciamento do executivo, ou do secretariado com relação ao que vai ser feito com o estado de emergência. Então nós temos que ficar atentos, eu peço aos colegas vereadores que fiquem atentos, porque, segundo informações, pelos distritos. Os distritos, como o Pará do Sul, está em estado de emergência para a falta d'água, mas isso eu entendo, desde quando eu entrei na Operação 2013, que o problema em Pará do Sul é a SEDAI, que recebe as contas e não faz investimento como não faz em Pará do Sul e não faz na sede do município. E aí é onde a gente abre os blogs, os jornais de outras cidades que têm o aparato, que tem um poder executivo mais atuante, que tem alguns governantes mais atuantes, que a gente vê vários investimentos na cidade, como Macaé, como Campos, como Itaperuna, e Bom Jesus até hoje não chegou um centavo de investimento na cidade, prometido aqui nessa casa por vereador e prometido nessa casa pelo senhor vice-prefeito. Então, nós temos que ver, porque Pará do Sul, o problema lá não, da seca, é porque eles onde eles fazem captação. A captação da água seria justamente numa área, não tem como, vamos dizer assim, uma área que não tem, poderia se fazer no Rio da Papuana, e não se faz. Para o Pirapitinga, nós se falar em falta d'água lá. Para Pirapitinga, não se ia falar em seca em Pirapitinga. Eu vi o vereador Carlos se pronunciar da seca lá, que poderia ser atendido os produtores rurais com as máquinas da Secretaria de Agricultura. Usina Santa Isabel foi colocado como uma área de seca. E aí eu não entendo se falar em seca na usina Santa Isabel, quando se manda um documento para o Ministério Público Federal dizendo que aquelas áreas são todas áreas de risco, tá? Por causa da enchente. Hoje, a usina, na Nova Bom Jesus, que é dentro da usina Santa Isabel, o caminhão-pipa vai lá, faz o apanhado da água para levar para abastecer os distritos. E lá está com seco. Eu não entendi a seca ou não tem água. Pois é, então nós estamos vendo. Agora é barreira, mas nunca falta. Às vezes, em alguns lugares falta água, outros lugares já dá qualidade da água. Agora, para ter uma seca igual onde eles estão decretando aí, eu acho que daqui a pouco vai todo mundo morrer. Daqui a pouco ele vai começar a comprar água e estocar água, né, de uma forma que o preço da água daqui a pouco, o galão de 6,50, 7,50 vai vender a 30, 40 reais, 50 reais, igual a botija de carne. Então nós temos que ver, acompanhar os colegas vereadores, acompanhar esse decreto de emergência de Bom Jesus. Ele, aparentemente, ele é um decreto suspeito. E nós vamos apurar isso, nós vamos mandar no distrito, e peço os colegas vereadores que também frequentam o distrito, que possam vir nessa tribuna também esclarecer com relação à falta de água no distrito, porque eu vejo que é falta de investimento, tanto nos salários, como falta de investimento da SEDAI, que atende só Pará do Sul e atende os bairros aqui. Porque se fosse falar em seca, o vereador Celso aqui já era para ter decretado, né, Celso? Pedido no decreto há muito tempo, que sua casa ficou mais de 60 dias com falta de água. Então, eu não vejo um grande alvoroço para isso não, mas vamos acompanhar e vamos cobrar do executivo quais as medidas que estão sendo feitas com relação à seca. Então é só isso, muito obrigado a todos e uma boa noite.